A natureza não precisa de dentes ou garras para ser mortal. Ela tem armas muito mais devastadoras. Furacões que destroem cidades inteiras, ondas gigantes que engolem tudo em seu caminho e fenômenos tão bizarros que parecem saídos de filmes de terror. Hoje você vai testemunhar os 10 fenômenos naturais mais aterrorizantes já registrados em vídeo. E te garanto, alguns deles vão fazer você questionar se realmente conhece o poder da natureza. Imagine um tornado. Agora imagine esse tornado em chamas. Isso existe e é chamado de redemoinho de fogo ou tornado de fogo. Esse fenômeno acontece quando incêndios florestais encontram condições perfeitas. Ar extremamente quente subindo rapidamente, ventos fortes e uma fonte de combustível abundante. O resultado? Um tornado giratório de fogo que pode alcançar temperaturas de mais de 1000 graus Celsius. Na Califórnia, durante os incêndios devastadores de 2020, câmeras capturaram um desses monstros de fogo. Com mais de 50 metros de altura, o redemoinho sugava tudo em seu caminho. Árvores, detritos, até carros, e transformava tudo em cinzas instantaneamente. O que torna isso absolutamente aterrorizante é a velocidade. Esses redemoinhos podem se formar em segundos e se mover a mais de 160 km por hora. Você não tem tempo de fugir. Você não tem tempo de reagir. Bombeiros descrevem o som como um trem de carga em alta velocidade, mas 1000 vezes mais alto. E o calor? É tão intenso que você pode sentir sua pele queimando a mais de 100 metros de distância. Felizmente, esses fenômenos são relativamente raros e geralmente ocorrem em áreas desabitadas. Mas quando acontecem perto de cidades, o resultado é devastação total. Vulcões já são aterrorizantes por si só. Mas e se eu te disser que eles podem produzir tempestades de raios dentro da própria erupção? Quando um vulcão entra em erupção, ele expele milhões de toneladas de cinzas, gases e fragmentos de rocha para a atmosfera. Essas partículas colidem em alta velocidade, criando fricção e cargas elétricas estáticas, exatamente como uma tempestade comum, mas amplificada milhares de vezes. O resultado é um espetáculo de pesadelo. Raios brilhantes riscando o céu escuro de cinzas, criando uma cena que parece saída do apocalipse. Na erupção do vulcão Taal nas Filipinas em 2020, o fenômeno foi capturado em vídeo espetacular. Centenas de raios atravessavam a coluna de cinzas que subia a mais de 15 quilômetros de altura. Testemunhas descreveram como o fim do mundo. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Esses raios são muito mais poderosos que raios comuns. Eles podem ter milhões de volts e temperaturas 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol, cerca de 30.000 graus Celsius. Se você estiver perto de um vulcão em erupção e ver esses raios, já é tarde demais. A erupção já está em andamento e você está na zona de perigo mortal. Cientistas ainda estão estudando esse fenômeno, mas uma coisa é certa. Quando a Terra decide mostrar seu poder, ela não economiza nos efeitos especiais. À primeira vista, ondas quadradas parecem um efeito visual bonito. Mas não se engane, elas são uma das formações oceânicas mais mortais do mundo. Esse fenômeno raro acontece quando 2 sistemas de ondas de direções diferentes se encontram, criando um padrão de grade que parece xadrez no oceano. Pode parecer fascinante, mas para navegadores e banhistas é uma sentença de morte. Na Ilha de Ré, na França, esse fenômeno é relativamente comum e responsável por inúmeros afogamentos todos os anos. O motivo? Correntes de retorno extremamente poderosas. Quando você está no meio de ondas quadradas, as correntes puxam você em múltiplas direções simultaneamente. Nadadores experientes perdem totalmente a orientação. Barcos são virados como brinquedos e até navios grandes enfrentam dificuldades sérias. Estudos mostram que mais de 50% dos acidentes marítimos em águas abertas envolvem ondas quadradas. A força combinada das correntes pode criar buracos no oceano, depressões súbitas de vários metros que engolem embarcações inteiras em segundos. Pescadores locais têm um ditado: se você ver o mar com quadrados, não entre na água, nem pense em entrar.
O problema é que essas ondas podem se formar rapidamente e sem aviso. Um dia de mar calmo pode se transformar em uma armadilha mortal em minutos. Se você algum dia ver esse padrão no oceano, fique longe da água. Não importa quão bom nadador você seja, a natureza é melhor. Imagine olhar para o céu e ver algo que parece bolhas gigantes penduradas, como se o próprio ar estivesse derretendo. Bem-vindo ao mundo aterrorizante das nuvens mamatos. Essas formações bizarras acontecem quando o ar frio e pesado desce através de ar mais quente, criando bolsões que parecem sacos ou bolhas invertidas. Elas geralmente aparecem antes ou depois de tempestades extremamente violentas. No meio oeste dos Estados Unidos, conhecido como Corredor dos Tornados, essas nuvens são um sinal de que algo muito, muito ruim está prestes a acontecer. Meteorologistas as chamam de nuvens do juízo final. Em 2019, uma formação massiva de mamatos cobriu todo o estado de Nebraska minutos antes de uma das piores tempestades da década. As nuvens se estendiam por mais de 200 quilômetros e cada bolha tinha o tamanho de um prédio. O que torna essas nuvens verdadeiramente aterrorizantes não é apenas sua aparência alienígena, mas o que elas significam: tornados, granizo do tamanho de bolas de beisebol, ventos de mais de 150 km por hora e relâmpagos incessantes. Moradores da região descrevem um silêncio sobrenatural quando essas nuvens aparecem, como se a natureza estivesse segurando a respiração antes de desencadear o caos. Cientistas acreditam que a presença de mamatos indica turbulência atmosférica extrema. As correntes de ar que as formam são tão violentas que aviões são instruídos a evitar essas áreas completamente. Se você ver essas nuvens, não tire foto. Entre no carro e dirija para longe, rápido. Vulcões submarinos são ainda mais assustadores que vulcões terrestres, porque você não pode vê-los até ser tarde demais. Quando um vulcão submarino entra em erupção, ele não apenas expele lava. Ele cria explosões de vapor superaquecido que podem lançar água e rocha a centenas de metros no ar. No Oceano Pacífico, perto de Tonga, câmeras capturaram uma erupção submarina que criou ondas de 15 metros de altura e um trovão tão alto que foi ouvido a mais de 800 quilômetros de distância. A água acima do vulcão começou a ferver literalmente. Pescadores que estavam na área relataram ver o oceano explodir como uma bomba gigante. Barcos foram jogados para cima, como brinquedos de banheira. Mas o perigo real vem depois. Tsunamis. Erupções submarinas podem deslocar bilhões de litros de água instantaneamente, criando ondas que viajam a velocidades de até 800 km por hora em oceano aberto. Quando essas ondas chegam à costa, elas podem ter mais de 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares de água pura, destruindo tudo em seu caminho. O aterrorizante é que muitas vezes não há aviso. Sistemas de detecção de tsunami nem sempre conseguem identificar erupções submarinas a tempo. Estima-se que existam mais de 1 milhão de vulcões submarinos no mundo. A maioria nunca foi mapeada. Qualquer um deles pode entrar em erupção a qualquer momento. Então, da próxima vez que você estiver em um barco no oceano e sentir o mar diferente, talvez seja a hora de voltar para a costa. Imagine uma parede de areia de 1.500 metros de altura avançando em sua direção a 100 km por hora, engolindo tudo, carros, casas, pessoas, em completa escuridão. Isso é um habub, e é um dos fenômenos meteorológicos mais aterrorizantes do planeta. Habubs acontecem principalmente em regiões desérticas, quando tempestades violentas criam ventos descendentes extremamente fortes. Esses ventos atingem o solo e se espalham horizontalmente, levantando milhões de toneladas de areia e poeira. No Arizona, Estados Unidos, habubs atingem a região regularmente. Em 2011, uma tempestade de areia de proporções apocalípticas engoliu toda a cidade de Phoenix. A visibilidade caiu para 0 em segundos. Motoristas foram pegos de surpresa na estrada. Acidentes em cadeia aconteceram porque as pessoas simplesmente não conseguiam ver nada. Nem o carro à frente, nem as placas, nada. Era como estar cego instantaneamente. Mas o verdadeiro perigo não é apenas a falta de visibilidade. A areia entra nos pulmões, causando asfixia,
Entra nos motores dos carros, destruindo-os. Entra nas casas, mesmo com portas e janelas fechadas. Pessoas que já vivenciaram Habubs descrevem como estar dentro de uma escuridão sólida. Não é como uma noite escura, é uma escuridão pesada, opressiva, que parece esmagar você. E o barulho? Um rugido ensurdecedor, como se milhares de aviões estivessem passando simultaneamente. Habubs podem carregar não apenas areia, mas também insetos, detritos, até pequenos animais. Há relatos de pessoas encontrando peixes do deserto. Sim, peixes, após tempestades de areia, levados de oásis distantes. Se você vir uma parede marrom se aproximando no horizonte, não tente fugir de carro. Pare, desligue o motor, tire o pé do freio e espere. Dirigir durante um Habub é suicídio. Na Venezuela, existe um lugar onde a natureza decidiu fazer um show de luzes permanente. Mas não é um show bonito, é um show de terror. O rio Catatumbo, onde encontra o lago Maracaibo, é o lugar com a maior atividade de raios do mundo. E quando dizemos atividade, queremos dizer até 280 raios por hora, 260 noites por ano, durante 10 horas por noite. Isso significa mais de 1,2 milhão de raios por ano, concentrados em uma área relativamente pequena. Esse fenômeno, chamado relâmpago do Catatumbo, acontece devido a condições atmosféricas únicas. Ar quente e úmido dos Andes encontra ar frio do lago, criando tempestades eternas. Mas aqui está o aterrorizante. Os raios são tão intensos e constantes que a região já foi considerada um dos lugares mais perigosos do planeta. A probabilidade de ser atingido por um raio é 1000 vezes maior do que em qualquer outro lugar. Pescadores locais têm histórias de barcos sendo atingidos múltiplas vezes em uma única noite. Alguns simplesmente desapareceram, vaporizados pela descarga elétrica. Os raios iluminam o céu tão intensamente que por séculos foram usados como farol natural para a navegação. Piratas e exploradores chamavam de o farol de Maracaibo. Mas essa luz tem um preço. A constante atividade elétrica cria um ambiente de tensão permanente. Animais evitam a região. Árvores são constantemente incendiadas. E o barulho dos trovões é incessante, como artilharia pesada durante uma guerra. Cientistas que visitam a área usam trajes especiais e permanecem em gaiolas de Faraday. Mesmo assim, muitos relutam em ficar após o anoitecer. Curiosamente, houve períodos em que os raios pararam completamente. Em 2010, por algumas semanas, o fenômeno cessou. Os locais entraram em pânico, pensando que era um sinal do fim dos tempos. Quando os raios voltaram, foi quase um alívio. Mas isso não torna o fenômeno menos aterrorizante. Imagine nadar no oceano cristalino e, de repente, encontrar um buraco negro no fundo do mar. Uma abertura circular que desce centenas de metros para a escuridão absoluta. Esses são os buracos azuis. E eles são armadilhas mortais disfarçadas de maravilhas naturais. O mais famoso é o Great Blue Hole em Belize, uma caverna submarina perfeitamente circular, com 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. De cima, parece um olho azul hipnotizante. De dentro, é uma descida para o inferno. Mergulhadores experientes são atraídos para esses buracos como mariposas para a luz. Mas muitos nunca voltam. O problema começa a cerca de 30 metros de profundidade. Ali, existe uma camada de sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico mortal. Se você atravessa essa camada, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Mais abaixo, a mais de 100 metros, a narcose por nitrogênio começa a afetar seu cérebro. Mergulhadores relatam alucinações, perda de julgamento, até a remoção do próprio equipamento de respiração por confusão mental. Mas o verdadeiro terror vem das correntes. Buracos azuis têm correntes internas que puxam você para baixo, como um ralo gigante. Uma vez que você é pego por essas correntes, é praticamente impossível escapar. Equipes de exploração já encontraram mais de uma dúzia de corpos no fundo do Great Blue Hole. Alguns ainda estão com seus equipamentos intactos, congelados em poses que sugerem que perceberam tarde demais que haviam cometido um erro fatal. O fundo dos buracos azuis é um cemitério. Escuro, frio, silencioso.
e coberto pelos restos daqueles que subestimaram o poder da natureza. Há também relatos não confirmados de criaturas estranhas vivendo nas profundezas desses buracos, espécies que nunca foram catalogadas, adaptadas à escuridão e pressão extremas. Se você algum dia mergulhar perto de um buraco azul, resista à tentação de explorá-lo. A beleza hipnotizante esconde um perigo mortal. Imagine olhar para o céu e ver uma nuvem em formato de tubo gigante rolando horizontalmente pelo ar, como se fosse uma onda sólida no céu. Isso existe e é chamado de Morning Glory. Essas nuvens podem ter até 1000 quilômetros de comprimento, 2 quilômetros de altura, e se movem a velocidades de até 60 quilômetros por hora, e elas parecem quebrar as leis da física. Morning Glory Clouds acontecem principalmente no norte da Austrália, e são tão raras e misteriosas que cientistas ainda não entendem completamente como se formam. Mas aqui está o que as torna verdadeiramente aterrorizantes. Quando essas nuvens passam sobre você, a pressão atmosférica muda drasticamente. Pessoas relatam dores de cabeça súbitas, náusea e uma sensação de peso insuportável. Pilotos de planador são fascinados por essas nuvens, porque elas criam ondas atmosféricas perfeitas para voo. Mas é extremamente perigoso. A turbulência pode destruir aviões pequenos instantaneamente. Há casos documentados de aviões sendo literalmente sugados para dentro das nuvens e ejetados do outro lado, completamente fora de controle. Alguns nunca saíram. Moradores da região descrevem um silêncio antinatural quando as nuvens se aproximam. Pássaros param de cantar, animais se escondem. É como se a natureza soubesse que algo não natural está acontecendo. E o aspecto visual é simplesmente alienígena. Parece uma estrutura sólida no céu, como se o próprio ar tivesse se materializado em algo tangível. Quando múltiplas Morning Glory Clouds se formam, algo que acontece raramente, o efeito é apocalíptico. Ondas gigantes de nuvens rolando pelo céu em sucessão, como se o mundo estivesse se despedaçando. Fotógrafos e caçadores de tempestades viajam do mundo todo para ver esse fenômeno. Mas estar sob uma Morning Glory é uma experiência que muitos descrevem como profundamente perturbadora. Não é apenas uma nuvem, é algo que não deveria existir. E chegamos ao número 1, um fenômeno que parece literalmente um portal para outra dimensão. Buracos de glória são drenos massivos em barragens, projetados para evitar transbordamentos durante chuvas intensas. Mas o que os torna o fenômeno mais aterrorizante desta lista é o poder absoluto e hipnotizante com que eles sugam a água. O mais famoso é o buraco de glória da barragem Monticello, no Lake Berryessa, Califórnia. Quando está em operação total, ele suga mais de 1.360 metros cúbicos de água por segundo. Para você ter uma ideia, isso é o suficiente para encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. De longe, parece um buraco negro flutuante no lago. A água forma um funil perfeito que desce 22 metros em espiral, desaparecendo em um abismo escuro. O poder de sucção é tão forte que cria um redemoinho de mais de 20 metros de diâmetro. Qualquer coisa que entra nesse raio é puxada inevitavelmente para dentro. Em 1997, uma mulher nadando no lago foi pega pela corrente do buraco de glória. Testemunhas relatam que ela tentou nadar contra a corrente, mas foi puxada como se fosse um pedaço de papel. Ela desapareceu no buraco em segundos. Seu corpo foi encontrado horas depois, mais de 60 metros adiante, no canal de saída. Ela havia sido arremessada através de um tubo de concreto de 22 metros de queda e 200 metros de comprimento em completa escuridão. O som que esses drenos fazem é descrito como um rugido do fim do mundo. A água sendo sugada cria frequências tão baixas que você sente no peito antes de ouvir. Placas de aviso cercam a área com mensagens claras. Perigo de morte. Não se aproxime. Mas o fenômeno é tão hipnotizante que algumas pessoas ignoram os avisos. Drones que sobrevoam o buraco são puxados para baixo pela força do vento criado pela sucção. Troncos de árvores inteiras são engolidos como palitos. E o mais aterrorizante, durante cheias extremas, a sucção é tão violenta que cria um vácuo parcial acima do buraco. O ar fica visivelmente distorcido, como se a realidade estivesse sendo dobrada.
Não é apenas perigoso, é primordialmente assustador. É um lembrete de que a humanidade pode construir estruturas incríveis, mas quando a natureza decide usar essas estruturas, o poder é absolutamente devastador. Se você algum dia visitar um lago com um buraco de glória, admire de longe, muito longe. Porque se você cair ali, não há salvação, não há resgate. Há apenas escuridão e o fim. Esses 10 fenômenos nos mostram que a natureza não precisa de dentes ou garras para ser mortal. Ela tem forças muito mais poderosas à sua disposição. Forças que podem criar e destruir em escalas que mal conseguimos compreender. Da próxima vez que você olhar para o céu durante uma tempestade ou para o oceano durante uma viagem, lembre-se, você está testemunhando apenas uma fração minúscula do poder que a natureza possui. E se ela decidir mostrar seu verdadeiro potencial, não há nada que possamos fazer, a não ser assistir com terror e admiração. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Natureza Chocante. E ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre os fenômenos mais extremos do nosso planeta. Qual desses fenômenos te deixou mais assustado? Deixe nos comentários. E lembre-se, a natureza é chocante. E nós estamos aqui para revelar seus segredos mais sombrios.